Quero convidar você a abrir em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Eu queria te fazer uma pergunta antes de ler o texto. Você tem sonhos? Vou fazer novamente a pergunta para você poder trazer do fundo do teu coração essa resposta, mesmo que você não verbalize, eu quero que você pense nisso. Você tem sonhos? Você tem sonhos? Essa noite eu quero meditar sobre sonhos. Quero falar sobre as profundezas de um sonho. Muitas vezes a gente luta diariamente para alcançar um sonho. E muitas vezes nós lutamos diariamente com o inimigo que quer calar a voz do nosso sonho. Muitas das vezes a gente está passando por batalhas, essas batalhas muitas vezes fazem a gente desacreditar desse sonho. Muitas vezes a gente está perto de alcançar alguma coisa, acontece uma outra coisa, e aí a gente vai adiando, vai deixando para lá, vai desacreditando dos nossos sonhos. Ou muitas vezes alguém te falou uma coisa, você leu alguma coisa, chegou no teu conhecimento alguma coisa que desanima você, fala, poxa vida, está vendo? Não é para mim, eu já não tenho mais essa idade, eu não tenho essa possibilidade, para mim já não me enquadro nesse perfil. Mas eu quero dizer que é você que determina onde o teu sonho vai te levar. É você que determina, no nome do Senhor, pelos princípios da fé, o quanto esse sonho vai ser importante na sua vida. Se você olhar para a circunstância, para aquilo que chegar no teu conhecimento, vai ser difícil mesmo você alcançar teu sonho. E talvez você, hoje à noite, possa sair daqui dizendo, depois dessa palavra, eu desisti mesmo do meu sonho. Por quê? Porque talvez você vai olhar muito mais daquilo que te disseram do que aquilo que Deus te disse. Mas quando você olha para Deus, eu olho para Deus, nós olhamos para Deus, a gente começa a entender que Deus possibilita sonhos. Diga amém por isso. Deus possibilita sonhos. O Deus que está aqui hoje à noite, o Deus que nós servimos é um Deus que possibilita sonhos. É um Deus que faz com que os sonhos possam se tornar realidade. Os sonhos que Deus dá para um crente, para nós, é diferente de um sonho de um ímpio, irmãos. Mesmo que algumas coisas sejam até iguais para que se alcance este sonho, os nossos sonhos não são pautados em situações, eles são pautados na promessa de Deus. Deus possibilita sonhos, Deus é poderoso para cumprir sonhos na sua vida. Deus é poderoso para fazer acontecer sonhos de Deus sendo gerados na sua vida. Ah, mas eu não tenho esperança desse sonho acontecer. Hoje você vai receber uma nova esperança, força, renovo do Senhor para concretizar esse sonho em nome de Jesus. Sabia que você que tem um sonho de ter um negócio, um sonho de ter um empreendimento, empreender, os maiores empreendedores do mundo, eles chegaram no êxito da vida e faliram mais de 5 vezes. Talvez a 6ª tentativa, a 7ª tentativa foi que o negócio deles, o sonho deles se tornou real. Eles faliram 5 vezes. Muitas vezes a gente olha para o nosso sonho, ele está tão difícil de alcançar, ou a gente já tentou alcançar e já se frustrou, e muitas vezes a gente para, né? Essa noite, se você entrou aqui ou você está assistindo esse culto parado, Deus está te dando uma oportunidade de recomeçar. Deus está te dando a oportunidade de marchar, de conquistar, de avançar, porque Deus é poderoso para fazer poderosamente aquilo que Ele vai fazer no teu coração. E os sonhos em Deus nos ensinam coisas poderosas, coisas malucas, incríveis, sobrenaturais. E eu quero ministrar sobre a tua vida isso hoje à noite. Você pega, por exemplo, como uma ideia, ela pode ser construída num negócio, e esse negócio ser um negócio milionário. Agora pensa como uma ideia que Deus gerar no teu coração, né, mas pode se tornar um negócio poderoso nas mãos de Deus. Sabia que a Uber é a maior empresa que trabalha na área de veículos, mas eles não têm carro? Sabia disso? Já parou para pensar nisso? Sabia que a Netflix é a maior plataforma de vídeos, de filmes do mundo, e eles não têm nenhuma televisão, eles não têm nenhum cenário, eles não têm nenhum lugar? Parou para pensar nisso?
Já parou para pensar que as ideias nem sempre vão partir de você, ou você pode olhar para uma ideia que Deus te deu e nem imaginar onde Deus pode te levar? Porque as ideias nem sempre podem estar na tua mão, mas a partir da tua mão Deus vai conquistar e vai construir muitas coisas. Sabia disso? Você pode crer que Deus, o Deus que você crê, é poderoso para fazer alguma coisa acontecer na sua vida. Ideias são poderosas, planos são poderosos. Você pode ter uma imobiliária sem ter nenhum imóvel. Você pode ter várias coisas na tua mão, que Deus vai colocar na tua mão e Deus vai te abençoar por causa de uma ideia que Deus pode estar te dando. Não despreze as ideias que Deus te deu. Pode ser pequena, mas Deus está te dando. Valoriza o que Deus colocou na tua mão. Isso é poderoso, isso é grande. É a grandeza de Deus, um Deus que realiza sonhos. Isso é lindo, não é? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que quando a Netflix começou, ela começou e arrebentou, né? Ela chegou hoje num estágio de maturidade de negócio, falando. E você pega, por exemplo, a Netflix, ela quebrou as locadoras locais. Ela quebrou as locadoras locais, né? Por que ela quebrou as locadoras locais e ela não é uma locadora? Porque ela começou a dar uma experiência nova para o consumidor, por causa de uma visão de negócio. Você já parou para pensar que a Netflix quebrou a Blockbuster, mas não quebrou o Cinemark? Já parou para pensar nisso? Por que ela quebrou a Blockbuster, mas não quebrou o Cinemark? Porque as pessoas, quando vão para o Cinemark, elas não vão para assistir filme, elas vão para ter uma experiência, para ter um conceito. Então você percebe que o Cinemark, as pessoas pensam, Cinemark vem de filme, Cinemark não vem de filme, Cinemark vem de uma experiência, um conceito. Porque se o Cinemark vendesse filme, como a Blockbuster, teria quebrado com o Netflix, mas o Cinemark não quebrou. Você percebe que uma ideia de uma pessoa pode ser brilhante, e especialmente você como um cristão e eu nas mãos de Deus, o quanto vale ideias que Deus pode estar te dando neste segundo semestre, e Deus pode estar surgindo um negócio na tua mão? Deus pode estar surgindo um projeto na tua mão, eu profetizo para quem crê, receba. Deus pode estar entregando na tua mão algo poderoso, que é muito mais grande, muito mais tremendo do que você possa imaginar. É o poder de um Deus que realiza sonhos. Para nós pegarmos casos deste mundo e entendermos o que esses casos fizeram no meio dos negócios, agora trazendo para um contexto espiritual, que nós vamos para a palavra, e nós vamos entender de uma forma muito mais profunda e profética, que é a palavra de Deus, o quanto, irmãos e irmãs, um sonho tem poder. O quanto um sonho pode mudar uma coisa, o quanto um sonho pode mudar uma realidade. Nós estamos num bairro Cerâmica, aqui em São Caetano, que tinha uma empresa cerâmica. Minha avó trabalhou na empresa cerâmica, não sei quantos aqui tiveram parentes que trabalharam na cerâmica São Caetano, que ficava localizada aqui embaixo. Por causa de uma ideia, o espaço cerâmica começou a surgir, e hoje é um empreendimento, hoje é um bairro mais nobre da cidade de São Caetano, está aqui embaixo. Por causa de uma ideia. Você passava ali o espaço cerâmica, quem nasceu aqui ou viveu por aqui sabe o que eu estou falando. Por quantos anos aquilo ficou fechado, Júlio? Quantos anos com um muro ali, né? Quantos anos ali? Falavam que o terreno estava contaminado, falavam que não sei o quê. O que me transformou o bairro Cerâmica? Que antigamente era o bairro dos velhos, o bairro do Alzheimer, o bairro dos depressivos, o bairro que as casas não valorizavam. Quem morou aqui em São Caetano sabe o que eu estou falando. Estou certo ou estou errado? E hoje, quando você vai ver bairro Cerâmica, ele é um dos bairros mais nobres da cidade, por causa de uma ideia. Uma ideia de Deus. Uma ideia de Deus. Quantas pessoas não estão empregadas nesse espaço cerâmica? Temos aqui, né, a irmã que trabalha ali, né? Quanta gente não está empregada por causa de uma ideia? Então, irmãos, eu quero trazer uma palavra para te equipar, porque você é um vencedor, diga amém. O que Deus pode estar te entregando hoje pode ser poderoso e fundamental para uma grande vitória na sua vida, e através da sua vida muita gente será abençoada. Você crê assim? Antes de ir para a palavra, eu estive em Portugal, há quase 10 anos atrás. E ali eu conheci um jogador de futebol que jogou na primeira divisão.
aqui no Brasil, e que ele deixou no final da carreira, teve problema de joelho e tal, chegou nos 30 e poucos anos, não conseguiu mais jogar, foi artilheiro de Série A, jogou em vários times de Série B, teve uma boa situação aqui no país. Foi embora para a Europa e ali começou a agenciar jogadores. E ele estava contando para mim, eu tive a oportunidade, ele me convidou para jantar um dia com ele, com a esposa dele, eu e a Débora, a esposa dele, ele e os filhos. Nós estávamos ali conversando, ele começou a contar como tudo aquilo começou. Não a carreira é uma história muito bonita também de como ele chegou onde ele chegou. Mas ele começou a contar para nós como ele começou a entrar e como tratasse os jogadores da terceira divisão do futebol francês. E ele começou a trabalhar com jogadores assim, sabe? Jogador que ninguém conhecia. Ir na terceira divisão, pegar lá um zagueiro, o cara é bom, aquele lá é bom, vamos pegar. E ele começou a trabalhar com jogadores desse tipo. E ele pegava esses jogadores, muitas vezes estava lá no leste europeu, né? Os esquecidos, né? Daqueles países, não me lembro o nome de alguns que ele me falou, e começou a trazer jogador do leste europeu para a França. Começou a trazer jogador que estava lá no fundão da Europa, começou a trazer para a terceira divisão de Portugal, segunda divisão, para jogar a categoria de base, para trabalhar ali. Irmãos, aquele camarada começou a crescer, porque ali começou a ter revelação. Ali começou a ter cara bom jogador. Estava ali encostado, começou a chegar. Daqui a pouco ele começou a colocar a cara já em times grandes da Europa. Começou a colocar a cara em categorias de base, de times de primeira divisão, de Liga dos Campeões. A coisa começou a acontecer. Um homem que aqui no Brasil, a própria família desprezava as ideias dele. A própria família dizia que o que ele pensava era coisa de doido, não ia dar nada. Mas ele se mudou para Portugal, fala a mesma língua. Lá em Portugal começou a aprender o francês, começou a conviver com um empresário francês, começou a entrar no meio e começou a conhecer gente. E começou a conhecer um jogador aqui, jogador ali, pegava um menino aqui, pegava ali. Hoje esse camarada é uma referência dentro do ramo de negócios de jogadores de futebol. Irmãos, eu creio no Deus que a gente serve. E eu creio que, não importa qual estado você esteja hoje, eu creio que Deus pode te levar para um estado muito elevado de fé, de crescimento, mas você precisa acreditar nos sonhos de Deus na sua vida. Você precisa acreditar e determinar, como o pastor Jorge falou, profetizarei. Você precisa profetizar sobre os sonhos que Deus está te entregando. Porque Deus não foi o Deus desse irmão, o Deus de tantos outros. Deus é o nosso Deus e está no controle de todas as coisas. Você crê assim? Teve uma mulher na Bíblia que tinha um sonho, a Sunamita. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8, diz assim: certo dia, passou Eliseu por Sunem. Sunem quer dizer repouso. Sunem é um lugar de repouso, um lugar de sonhos, um lugar próspero. Mas ali era um lugar de sonhos. Eu não sei como que você poderia caracterizar o teu coração. Se é um lugar de desprezo ou um lugar de sonho. Deus quer que o teu coração seja um lugar de sonho. Deus não quer que o teu coração seja um lugar de desprezo, minha irmã. Deus quer que o teu coração seja um lugar de sonho. Deus não quer que o teu coração seja um lugar de desprezo, meu irmão. Deus quer que o teu coração seja um lugar de sonho. Você precisa sonhar. O sonho é o sangue que passa na alma. A alma que não sonha, ela começa a morrer. Ela começa a enfraquecer. O Senhor está dizendo aqui que certo dia passou Eliseu por Sunem. Eu quero declarar hoje, a porção de Deus profética está passando na tua história e você pode se conectar com essa história e ter uma transformação de vida no nome de Jesus. A Bíblia não conta que Eliseu morou em Sunem. A Bíblia não conta que Eliseu viveu muito tempo em Sunem, mas a Bíblia diz que ele passou por Sunem. Dá para a gente entender algo. Muitas coisas que a gente precisa, elas não precisam permanecer na nossa vida. Só delas passarem, elas já produzem uma transformação na nossa vida. E você muitas vezes está na igreja, talvez uma vez, 2 vezes por semana, está no mover profético de igreja. Talvez você não venha todo dia na igreja, e nem precisa vir. Você vai vir e no dia que você vier, você vai receber o mover profético vai transformar a tua vida.
O quanto você se abrir, o mover profético vai entrar e vai trazer um novo destino para a tua vida. E vai ser poderoso o que Deus vai fazer. Diga amém por isso. E diz assim, se achava uma mulher rica, a qual constrangeu comer pão. Aí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Interessante isso, né? Tudo começa com um relacionamento. Grave isso, irmãos. Tudo começa com um relacionamento. Os nossos sonhos, eles podem estar perto da gente, a gente nem imagina. Muitas vezes tem pessoas do teu lado que Deus vai usar para estar perto de você, para ser um canal na tua vida, e você nem está pensando nisso. O que essa mulher começou a cultivar e com Eliseu, e Eliseu com essa mulher? Um relacionamento. Vamos comer, vamos estar junto, vamos estar vivendo algo que pode gerar alguma coisa lá na frente. Você precisa cultivar relacionamento. Você quer ver os sonhos na sua vida, irmão? Você precisa ter relacionamentos saudáveis. Grave isso. Relacionamentos saudáveis é uma das características de uma mulher ou de um homem sonhador. Tem relacionamento saudável. Tem gente, irmãos, que não se dá bem com ninguém. Fica tranquilo, não é você, é aqueles que não vieram. Tem gente que não se dá bem com ninguém. Tem gente que é ruim de relacionamento. Tem gente que não tem amigos. Tem pessoas que não conseguem sentar à mesa com ninguém. Tem pessoas que não têm paciência para comer um pão, para estar junto. Se você quer ter uma vida de sonho, você precisa ter bons relacionamentos. Você precisa saber com quem você pode contar. Você precisa ter paciência para cultivar as pessoas. Você precisa sentar com as pessoas. Você precisa viver com as pessoas, olhar no olho das pessoas, valorizar a história das pessoas. Talvez alguém mais espiritual vai dizer, pastor, mas o que tem a ver o pão para comer? O profeta tinha que profetizar. Querido, existem coisas dentro de um sonho que são espirituais, mas tem coisas que são físicas. Os relacionamentos produzem portas abertas na nossa vida. A gente precisa de relacionamento, a gente precisa de amigo, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de esperança. Porque não é anjo que vai carregar a alça do teu caixão, viu? É as pessoas que você construiu o relacionamento. Deus não vai mandar um anjo para carregar a alça do teu caixão quando você morrer. Você precisa ter bons relacionamentos. Você precisa pensar na vida, precisa pensar no futuro, precisa pensar na qualidade da tua família. Essa mulher cultivou um relacionamento. Se nós queremos cultivar relacionamento, nós precisamos aprender com Deus. Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que se relaciona, um Deus que ama, um Deus que está junto, um Deus que está perto, um Deus que é poderoso. Estou feliz que essa vacina está acelerando, viu, irmão? Não porque ela é a esperança do Covid, não, mas porque eu, particularmente, que amo visitar os irmãos, estou podendo voltar aos poucos visitar. Muito ruim ser pastor sem visitar. É como andar com uma perna só. Pastor é de visita, pastor vai à casa da pessoa, ora pela pessoa. Imagina, irmão, eu 1 ano e meio quase sem visitar ninguém. Horrível isso. A pior experiência é essa. É sem visitar, sem ir na casa, né, Francisco? Precisamos ir lá tomar aquele café, não é verdade? Estar junto, sem experiência. Uma vida sem relacionamento, um ministério pastoral sem relacionamento é um ministério sem unção. Eu vejo isso, principalmente hoje, vocês que amam os pastores e celebram o dia do pastor. Pastor sem relacionamento, ele só fala o que dá na telha. Com relacionamento ele fala aquilo que vem do coração, aquilo que vem de Deus. Então, irmãos, isso é importante. Eliseu estava ali cultivando um relacionamento, trabalhando com a pessoa, visitando a pessoa, conhecendo a dor da pessoa, trazendo a pessoa, não é verdade? Trazendo o que a pessoa está sentindo. Olha aí, como é importante a gente como pastor saber o que a ovelha está sentindo. Porque no WhatsApp sempre está tudo bem, né? A maioria das vezes está tudo bem. É difícil uma ovelha falar, pastor, não estou bem no WhatsApp. Mas quando você olha no olho dela, você já percebe, ela não está bem. Precisa de ajuda, precisa de oração, precisa de intercessão, precisa ir lá na casa dela. Tem cadeias que estão prendendo ela lá. Na hora que chega lá um pastor, ora, as cadeias caem por terra. A pessoa é abençoada, ouve, visita, evangeliza, vai visitar a irmã, o marido dela vai estar lá, vai ouvir a palavra. Ainda ele não veio na igreja, a oportunidade dele vir. É Deus trabalhando na colheita da pessoa, o relacionamento de um pastor com uma ovelha. Não pode ser um relacionamento só no templo, é um relacionamento pessoal, um relacionamento diário. Isso é importante dentro de um relacionamento pastoral. Falando aos pastores e aos irmãos que amam
e creem no ministério pastoral, é isso. Mas uma das coisas que eu vejo Eliseu cultivou um relacionamento e olhou para a história daquela mulher. E Deus deu para aquela mulher estratégias espirituais. O sonho era dela. A estratégia era dela. E Deus honrou a estratégia dela. Diga amém por isso. Ela disse para o seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Aqui eu vejo uma outra lição, irmãos. Grave aí. Nós precisamos lutar com as armas físicas. Tem coisas que Deus vai nos mostrar que é uma oferta profética. E essa oferta, irmãos, ela não é feita com oração e com jejum. São coisas físicas que precisam ser feitas para que Deus se manifeste. Essa mulher olha para o marido e fala: eu sei que esse homem é um homem de Deus, vamos construir um quarto. Em nenhum momento esse quarto se tira um lado espiritual. Ela mesma fala na minha versão, não sei a tua, algumas versões vai dizer um quarto em cima. Essa minha versão vai dizer um quarto, obra de pedreiro. Para deixar bem claro que não era orar, era pegar o tijolo, pegar o cimento e vamos construir, vamos rebocar, vamos fazer. Esse quarto vai ser importante para esse homem de Deus ficar. Sabe o que representa isso? Uma ação de Deus, uma semente que pode mudar uma história. Um quarto. Espera aí, vamos orar para construir um quarto? Não, não vamos orar não. Obra de pedreiro. Vamos lá no material de construção, vamos comprar tijolo, vamos comprar cimento, porque aqui não precisa orar, aqui precisa ter concordância. Ela falou com o marido, ela e o marido decidiu, já está estabelecido no mundo espiritual. Orar para quê? Entende, irmãos? Tem coisas na vida da gente, a gente não precisa orar. Já está estabelecido, tem que acontecer. Ah, peraí, que eu vou orar para ver se eu vou ser dizimista. Já está na Bíblia. Eu vou orar para ver se eu tenho que perdoar aquela pessoa. Já está escrito. É obra de pedreiro. É pegar e comprar, executar, resolver, e fez. Muitas vezes tem gente querendo resolver coisas com a oração, que a oração não resolve. Esse momento, o que era momento? De compartilhar. Se eu e meu marido estivermos em concordância, reino dividido não prospera, já vamos entrar na bênção. Ele vai concordar, a coisa vai acontecer. Obra de pedreiro, não é obra espiritual. As coisas que precisam para acontecer um sonho são espirituais, nós já vamos falar sobre elas, mas tem coisas que elas são totalmente materiais, são totalmente físicas. É pegar, pôr a mão na massa e resolver o problema. Talvez, irmãos, se você está colocando o teu sonho, toda a carga espiritual, talvez ainda não aconteceu porque você precisa pôr a mão na massa e comprar o reboco, comprar o tijolo, comprar a massa, resolver o problema e ampliar a tua tenda. Deus vai te honrar, vai em frente, Deus te abençoe. Tem coisas que são físicas, tem coisas que não tem nada de espiritual, tem coisas que é a força de vontade, é levantar de manhã, é levantar cedo, tomar um banho, ir trabalhar, ir para a luta, que Deus abençoa. Não se trata de oração, de jejum, se trata de um posicionamento da tua vida, de se esforçar e Deus vai te honrar. Não é luta com o demônio, é luta com você mesmo, se levantar, pôr a mão na massa e fazer e resolver. Foi o que o Geraldo fez. O Geraldo está aqui. Paz de Pontes, sobrenome dele. É isso aí? Cearense. Homem de Deus, retado. Abençoado, nordestino, come baião de 2. É, homem de Deus. Lá no centro de recuperação precisava ampliar, irmão, um quarto. Pergunta se ele fez campanha de oração, roda de oração, vigília no monte. Fez nada. É obra de pedreiro. Vamos fazer o orçamento, vamos comprar tijolo, vamos comprar reboco, vamos comprar tinta e Deus vai honrar. Agora você vai orar, Senhor, é para ampliar? Lógico que é para ampliar, irmão. Se está vindo vida, Deus falou que é para ampliar a tenda. É só ir lá, compra o tijolo, chama o pessoal, faz mutirão, constrói as paredes lá e Deus vai honrar. Tem coisas, irmãos, que a igreja está orando e não é para orar, filho. É para fazer, é para realizar, é para pôr a mão na massa, é para resolver a parada. Vamos para cima, Deus vai te honrar. É obra de pedreiro, a força vem de Deus, vai na tua força, Deus te honra, Deus te abençoe e vai conquistar, em nome de Jesus. Ah, peraí, que nós vamos orar. Isso é para mim evangelizar meu vizinho. Ó, meu irmão, já está escrito. Aquilo que está escrito está realizado já.
já tem um nível espiritual preparado para você ir lá. Quando você evangelizar teu vizinho, a coisa vai acontecer. O que aconteceu, Geraldo? Deus deu a vitória, o centro de recuperação expandiu o espaço. Além de expandir, Deus, como não faz a obra pela metade, Deus deu beliche nova, armário novo, e Deus foi glorificado. Hoje já está chegando mais gente lá. Porque não é obra de oração, é obra de pedreiro, é mão na massa. Tem coisas no nosso sonho que não é coisa espiritual, deixa bem claro isso. É coisas de esforço, coisa da gente. Deus já deu a força, Deus já deu de manhã para todo mundo, não é verdade? Todo mundo aqui vive de manhã, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É levantar mais cedo, fazer a barba, pôr a camisa e a luta. Amém? Deus vai abençoar teus sonhos quando você colocar isso no teu coração. Segundo motivo, olha que tremendo. E ponhamos ali, olha que interessante, ela já traz para ele uma simbologia espiritual aqui. Nós precisamos estar atentos aos símbolos espirituais, aos símbolos espirituais da Bíblia. Eles são proféticos para a nossa vida. Uma oferta profética pode mudar a nossa vida. Nós precisamos, irmãos, estar atentos ao espiritual. Aqui eu falo ao contrário, tem muita gente que é só físico, não faz nada espiritual, não ora, não busca, não discerne, não testifica. Aí, irmão, você arrebenta também, porque você está entrando em batalha que Deus não mandou. A mulher coloca com uma visão muito linda 4 elementos dentro da casa. Constrói a casa, o quarto, põe ali uma cama. Cama fala de descanso. Cama é lugar de descanso. Se nós queremos viver em Deus, nós precisamos ter uma cama. Cama é lugar de descanso. Nós precisamos descansar, que Deus vai realizar nossos sonhos. E essa mulher estava semeando uma cama, porque aquele profeta ia chegar lá, ia descansar, ia ter reflexões, ia ter um tempo com Deus. Uma mesa e uma cadeira, lugar de estudo, lugar onde ele poderia permanecer, lugar onde ele poderia crescer. Mesa e cadeira fala de busca, fala de crescimento, lugar onde o profeta iria sentir a vontade, não só para passar a noite, mas para passar o dia. Olha a visão espiritual dessa mulher. Vou colocar uma cama para que ele possa descansar à noite, mas vou colocar uma mesa e uma cadeira para que ele possa estar de dia, possa estudar, possa sentar, possa sentir mais à vontade, possa sentir que aqui, mesmo que ele não more aqui, mas que aqui é uma extensão da sua casa. Fala de revelações, fala de busca. E diz assim, vamos colocar um candeeiro. O candeeiro para o povo judeu representa a glória de Deus. O candeeiro vazio não representa nada, mas o candeeiro aceso, as 7 pontas dele, como aquele que está ali em cima da mesa, que tem 7 pontas, o candelabro ou o candeeiro representa a glória de Deus na casa. Quando você vai na casa de um judeu e você vê um candelabro como aquele que está em cima da mesa, com as 7 tochas acesas, representa a presença de Deus, a glória de Deus ali, ou representa um símbolo profético, um símbolo espiritual, uma celebração anual, alguma coisa que representa a bênção de Deus sobre aquele lugar. Olha que visão essa mulher teve. Olhou para o marido, falou assim, vamos fazer um quarto, mas vamos colocar elementos ali que fazem com que esse quarto seja poderoso. E interessante que quando esse quarto estava montado, começa a se estabelecer um sonho. Essa mulher tinha um sonho e nem imaginava que a vida com o profeta iria passar pelo sonho da vida dela. Mas Deus está no controle da minha vida e da sua vida e sabe todas as coisas a respeito da nossa vida, do nosso futuro, e nada acontece por acaso. Diga comigo, nada acontece por acaso. Amém, irmãos? Um dia, olha o versículo 11, vindo ele para ali, retirou para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita. Chamando ele, ela se pôs diante do profeta. Olha que interessante, em todo momento ela está diante do profeta. O começo do propósito, no meio do propósito, no fim do propósito, nós temos que estar diante da voz profética. E esse disse ao seu moço, diz-lhes, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa? Olha, irmãos, Deus vai colocar
coisas no teu caminho que vão destravar alguma coisa na sua vida. Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Olha que interessante. O profeta manda Geazi perguntar: o que a gente pode fazer por essa mulher? Essa mulher põe pão para a gente comer todo dia. Essa mulher constrói um quarto em cima da casa dela. Essa mulher pôs uma cama, essa mulher pôs uma mesa, pôs uma cadeira, um candeeiro. Essa família é abençoada. O que a gente pode fazer para ajudar? O que a gente pode fazer para acontecer? Olha que interessante. Deus vai colocando pessoas para nos aproximar dos nossos sonhos. Deus vai colocando situações para favorecer os nossos sonhos. Até então, ela tinha ofertado, ela tinha dado, tinha cultivado, ela nunca tinha aberto o coração. Deus estava dando a oportunidade dela contar agora os segredos do teu coração. Irmão, muitas vezes você pode estar fazendo alguma coisa e achando que está perdendo tempo, ou não está entendendo, mas Deus manda dizer para você essa noite: permanece firme porque Deus vai te honrar. Persevera porque Deus vai te honrar. Deus sabe como realizar os desejos do teu coração. Olha que interessante. Uma mulher que cultiva o relacionamento, uma mulher que fez tantas coisas, chega a hora dela responder a pergunta-chave que ia mudar a sua história. Isso é poderoso. Isso é tremendo. Diga comigo, isso é poderoso. Isso é tremendo. Porque tem momentos na vida que a gente pensa que ninguém está olhando para nós, mas Deus está sempre olhando para nós. Deus está sempre olhando para nosso coração, para a nossa vida, e tem o melhor preparado para nós. Ele diz assim, então: o que eu posso fazer para te ajudar, para mudar a tua vida? Sei lá o que eu posso fazer para te abençoar, para retribuir tudo isso que você está fazendo. Ela libera uma frase. Primeira frase que essa mulher libera, agora não entregando algo, mas pedindo algo. E essa frase é profunda: habito no meio do meu povo. Essa frase, para qualquer um, não se tem nenhum entendimento. Mas para o profeta e para nós que estamos aqui, mediante a luz do Espírito Santo nessa palavra, aqui estão as maiores revelações da mensagem de hoje. Qual que foi a resposta dela? Habito no meio do meu povo. Talvez você possa dizer: pastor, mas o que tem a ver essa mulher falar isso no meio desse contexto? Tem tudo a ver. Porque o povo de Sunem era um povo que realizava sonhos. O povo de Sunem era um povo que era próspero. Mas ela olhava para a sua vida e via que ela tinha uma prosperidade material. A Bíblia nos conta que ela era rica. Mas ela olha para dentro dela e vê que ela não tinha fertilidade. Um dos significados da palavra Sunem é a palavra fertilidade. Quando ela diz assim: eu habito no meio do meu povo, o que ela está dizendo assim? Eu vivo aqui, mas não sou abençoada de estar aqui. Eu tenho riquezas, tenho casa, tenho condições, mas ainda me falta algo. Falta uma esperança no meu coração. Eu tenho um sonho aqui dentro. Eu habito no meio do meu povo. Ela traz para aquele homem uma indignação da vida dela, uma luta emocional que ela tinha. Irmãos, muitas vezes a gente pode estar vivendo algo tão poderoso, e até as pessoas que estão ao nosso redor nos conhecem, mas muitas vezes você pode trazer algo no teu coração, uma indignação, uma situação que só você e Deus sabe. E essa mulher, quando ele perguntou, ela abre o coração, e essa é uma noite de nós abrirmos o coração, diga amém, e dizer para o Senhor o que está lá no profundo do nosso coração. E ela não disse assim: eu quero visitar o teu quarto. Ela não disse assim: eu quero mais dinheiro, eu quero mais prosperidade. Ela disse: eu habito no meio do meu povo. Quando ela olha para essa palavra, o profeta já discerne: esse lugar é abençoado. Esse lugar é um lugar onde as pessoas são férteis, onde a família multiplica, onde os sonhos são realizados. Está faltando alguma coisa na vida dela. Está faltando alguma coisa para ela ser feliz. Está faltando alguma coisa na vida dela. Algum sonho ainda não aconteceu. Alguma coisa não está fluindo no coração dela. Naquele momento, uma palavra, uma frase pequena, abre o destino daquela mulher. Quando você diz para Deus, quando você abre o teu coração para Deus, Deus pode ir lá no profundo e transformar o teu coração.
quando ela diz para Deus, que ela estava dizendo para o profeta, mas ela estava dizendo para Deus, ela estava abrindo o coração dela, era para Deus, não era para o profeta. Habito no meio do meu povo. Olha o seguinte, olha o que o versículo 14 vai dizer. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, e seu marido já é velho. Sabe o que Geazi disse para Eliseu? O que era o habito no meio do meu povo? Ela tinha um sonho, uma possibilidade, um desejo, mas ela esbarrava numa condição. Quantas condições não estão esbarrando os desejos do teu coração hoje à noite, irmão, de ser realidade? Sabe o que Geazi disse para o profeta? Ela tem um desejo de ter um filho, mas o marido é velho. Ou seja, ela tem um desejo, mas tem uma condição. A condição está esbarrando a fé dela de ser abençoada. Olha que sério isso, irmãos. Ora, ela não tem filho, seu marido é velho. São condições que podem estar impedindo você essa noite de viver o melhor de Deus. Tem condições que podem estar impedindo você, esbarrando você de viver uma vida próspera. Tem condições que muitas vezes Deus quer te entregar, mas uma situação pode estar paralisando você de viver uma vida abençoada. E eu quero te fazer duas perguntas para você pensar. Quando você abre o teu coração, você está falando do quê? Você está falando daquilo que pode ter uma gotinha de esperança, mas ainda tem? Ou você está apontando aquilo que já era? Ou você está dizendo das impossibilidades? Tem dois momentos aqui, o momento que ela mesma diz, eu habito no meio do meu povo, mas o momento que Geazi interpreta, fala assim, ó, o que ela precisa é que ela quer ter um filho, mas o marido dela já é velho. Mas você percebe que a mulher não falou isso? O que ela falou foi uma palavra de esperança. Amado, você não pode perder a esperança. Se você tem sonhos, os sonhos têm que andar com esperança. Se você tem sonho, o sonho precisa estar alinhado à esperança. Mesmo que você possa estar olhando para as condições que esbarram, que podem impedir o teu sonho de acontecer hoje à noite, eu quero ministrar essa palavra, eu quero que você abra a tua mente para receber e o teu coração para viver pela fé, diga amém. Não deixa que as circunstâncias esbarrem a tua fé, barrem o que Deus quer fazer no teu coração. Aquela mulher diz, eu habito no meio do meu povo, é isso, é nisso que eu me apego. Quando eu vejo essa mensagem, essa frase para mim, irmão, é tudo. Deus é um Deus que gera esperança. Ah, mas ela não tem filho, o marido já é velho. Não, mas Deus falou através da boca dela mesmo, eu habito no meio do meu povo. É nessa palavra que eu me apego. Sabe por quê? Porque aquilo que sai da boca é aquilo que está cheio o coração. Ela pode estar olhando para uma circunstância, mas essa primeira frase mostra que ainda tem esperança. E se ainda tem esperança, há uma chance de um milagre acontecer. Se ainda tem uma esperança, ainda há chance de Deus fazer. E amados, nós não podemos perder a esperança. A palavra que sai da nossa boca sempre tem que ser o que gera esperança. A maior interpretação espiritual é isso. Eu preciso trazer para a minha vida, pôr para fora aquilo que me traz esperança. Eu habito no meio do meu povo. E disse Eliseu, chamando ele, ela se pôs à porta. Terceiro encontro. Primeiro do pão, segundo na porta do quarto, terceiro agora na porta do quarto de novo. Ela se pôs à porta e disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui 1 ano você vai abraçar um filho. Imagine, irmãos, o impacto de uma palavra profética. Naquele tempo, diante de uma situação como essa, daqui 1 ano, uma palavra profética, determinada, palavra com prazo, palavra que vem de Deus, palavra que testifica. Daqui 1 ano, você vai abraçar o filho. Deus falou e deu tempo. E ela diz assim, não, Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Interessante que ela duvida da palavra,
mas ela não duvida do caráter de Eliseu e nem de quem Eliseu servia, que era Deus. Interessante isso, né? E talvez ela poderia dizer, peraí, o senhor não é mais homem de Deus, você está falando que não deve. Você está pondo esperança em quem já não tem mais esperança. Ela duvida da palavra, não duvida do homem. Ela fala para o homem assim, olha, eu não acredito que você está falando muito não, mas eu sei que você é um homem de Deus. E só é um homem de Deus quando Deus é o Deus do homem. Ah, meu irmão, isso é poderoso. Dá um amém aí, dá 2 amém, 3. Ela não duvidou da unção que estava sobre ele. Se você tem sonho, você precisa carregar do teu lado pessoas que andem na unção. Mesmo que por um momento você não acredite no que elas falam, mas a unção que está sobre elas é poderoso para alguma coisa acontecer. O que ela fez? Ela duvidou da palavra. Não duvidou do homem de Deus e nem duvidou do Deus do homem. Ela coloca diante da palavra, não minta para mim. E o versículo 17 prova que Deus é Deus. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu prometeu. Você pode dizer amém? O que é isso? Uma palavra que se cumpre, um sonho que se torna realidade em Deus. Você pode decidir hoje à noite, eu quero realizar meus sonhos na força do meu braço, ou quero realizar meus sonhos em Deus? Eu quero com a minha teoria, com meus estudos, com a minha formação, com o meu esforço físico alcançar meus sonhos, ou eu quero alcançar em Deus? Essa mulher viveu em Deus a manifestação do seu maior sonho, que não era ser rica, mas era ter um filho. E interessante que quando Deus fala, preste atenção no que eu estou te dizendo, querido. Deus não olha para as condições, Deus olha para a sua palavra. Algum momento Deus falou do marido dela? Foi Geazi que falou. Oh, o marido dela já é velho. O profeta falou alguma coisa? Deus falou alguma coisa? Espera aí. Ó, teu marido é velho, porém, ó, é difícil mesmo, hein? Falou? Não. Porque aquilo que é impossibilidade para nós, para Deus é possibilidade. Deus não precisa nem tocar nesse assunto. Deus não precisa mexer naquilo que é dificuldade para nós. Quando o milagre vem, o milagre trata aquilo que é dificuldade para nós. Ô, meu irmão, entende isso? Por quê? Porque o milagre é poderoso. O milagre é algo tremendo. Quando ele vem, automaticamente, quando você recebe o milagre, você vai administrar dentro de você aquilo. Espera aí, o marido é velho, mas deu certo, Deus fez a obra. Foi tremendo. Olha isso, Ângelo. Cuidado, hein? Cuidado, daqui a pouco sai um nenenzinho. Só misericórdia, hein? A Sara riu, né? A Sara riu. O marido já é velho. O marido já é velho. Deus falou sobre o marido ser velho, irmão? Não, quem falou foi Geazi. Você percebe, irmãos, que existem 2 níveis na nossa vida? O nosso nível e o nível do mundo espiritual. E você percebe que tem coisas que são uma batalha do nosso nível? Que quando a gente fala, a gente interpreta, a gente sente, a gente fala, a gente verbaliza. Mas tem coisas que no mundo espiritual não existe. Por quê? Porque Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E quando a gente crê nessa verdade, essa verdade se torna profética e desce ao nosso coração e se torna realidade na nossa vida. Porque Deus falou para aquele homem, olha, daqui 1 ano essa mulher vai ter um filho. Esse homem profetizou. E dentro de 1 ano ela abraçou o filho e Deus fez a obra. Deus, quando olha para fazer uma obra, irmãos, Ele não está olhando nossa visão, Ele está olhando numa ótica espiritual. O que Ele quer? Apenas que você faça o que Ele mandou. Agora você pensa comigo que quando ela deu o pão para o profeta, quando ela fez o quarto para o profeta, quando ela pôs a cama, quando ela pôs a cadeira, quando ela pôs a mesa, quando ela pôs o candeeiro, Deus não estava vendo? Toda semente, ela se torna profética, querido. E toda semente, para o altar de Deus, ela se torna um altar. Pensa nisso.
a semente que você entrega, ela nunca morre, ela se torna vida. A semente tem vida. A semente ela pode não estar mais na tua mão, no teu poder, mas a partir do momento que você entrega para Deus, durante toda a vida você experimenta das colheitas daquela semente. Amém? Uma semente pode sair do teu bolso, mas ela nunca sai do teu coração. A vida inteira você vai colher a respeito daquela semente. E aquela mulher colocou diante dele utensílios proféticos, utensílios poderosos para conquistar algo no seu coração. E ela teve um filho. E eu quero caminhar para o final pensando no discorrer dessa história. A gente muitas vezes tem um sonho e a gente pensa que esse sonho, agora realizado, sempre vai ser blindado e nenhum mal vai acontecer com esse sonho. Mas a gente vai entender aqui na história algo difícil que ocorre com aquele menino. E a gente precisa entender que sempre que um sonho acontece, um sonho é um milagre. Mas um sonho também pode precisar de um milagre. Assim como geneticamente, Deus fez um milagre para que aquele pai pudesse gerar um filho, Deus também fez um milagre para que aquele filho pudesse ressuscitar depois que ele morreu. Vamos para a palavra, olha que tremendo e poderoso aqui. Tendo crescido, versículo 18, o menino saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse ao seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva a sua mãe. Ele o tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Olha que difícil, irmãos, que difícil essa situação. Subiu ela. Para onde ela foi, irmãos? Subir. Para onde? Para o quarto. Entende que aquilo que ela tinha semeado fez parte do destino do milagre da vida dela? Você percebe que aquilo que Deus faz através da tua mão nunca pode ser desprezado? Você percebe que os locais que Deus te manda construir, o que Deus manda você fazer, nunca é nada por acaso? Mesmo sendo obra de pedreiro, fez parte de um projeto de Deus, subiu ela. Para onde ela foi? Foi subir para o quarto. Ela sabia que ali tinha algo poderoso de Deus. Ela deitou. Onde ela deitou? Sobre a cama do homem de Deus. Irmãos, a cama representava uma semente. Agora ela representa um altar. Um lugar onde essa mulher deita. Onde essa mulher se coloca ali. Ela deitou, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Interessante essa palavra, né? Eu sei que eu vou, mas eu sei que eu vou voltar. Quem tem fé, crê que vai e que volta. Você entende isso, irmãos? Milagres acompanham pessoas de sonhos. Eu sei que eu vou voltar. Grave isso. Eu não vou e vou ficar lá desesperado e vou me frustrar. Eu sei que eu vou voltar. E outra coisa que é interessante é a velocidade da ida. Corra. Eu vou correr. Só corre sem saber para onde está indo, irmão. Ela não corre sem destino. Ela corre para onde? Em direção ao homem de Deus. Porque o mesmo homem de Deus apresentou-se na minha vida lá no início, apresentou-se por 4 vezes, agora eu vou continuar debaixo da mesma palavra, eu não vou abrir mão do que Deus falou para a minha vida. Porque tem muita gente, irmão, que começa ouvindo a voz de Deus, uma hora que não dá certo, fala que quer saber de voz de Deus, coisa nenhuma. Começa firme na fé, uma hora que a coisa acontece, dá uma desgraça lá, Deus também não quer nem saber de mim, não quero mais saber da igreja, quero saber de Deus, quero saber de ninguém, não vou me buscar conselho com pastor nenhum. Nada disso. Essa mulher fala para o marido dela, vamos preparar tudo, vamos correr, porque eu sei que eu vou, eu sei que eu volto, ou seja, eu não abro mão da palavra. A circunstância é difícil, mas nós temos uma palavra. Deus não nos deu esse filho para a morte.
Nós temos uma palavra, irmãos. Você que tem sonho, tem uma palavra de Deus na tua vida, lute até se concretizar. Deus é Deus de realizar sonhos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir na sua vida. Você pode ter certeza disso. O que essa mulher faz? Vamos correr. Vamos correr. Precisamos de uma resposta para ontem. E olha o que acontece aqui. Perguntou ele: por que você vai a ele hoje? Não é dia da festa da lua nova, nem no sábado. E ela disse: não faz mal. Porque quem está debaixo de uma palavra, irmão, sabe aonde chegar e sabe o poder que essa palavra tem. Quem não tem palavra, irmão, começa a duvidar, começa a questionar, começa a ter dificuldade de crer. Mas essa mulher tinha uma palavra. Olha que lindo. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não pare no caminhar, senão quando eu te disser. Entende? Essa mulher, irmãos, ela estava precisando guiar alguém, ela estava guiando alguém. Ela dá uma palavra para o marido, ela dá uma palavra para o servo. Olha que mulher de Deus, irmão. Essa mulher é tremenda, sunamita, hein? Essa mulher é guerreira, hein? Mulher porreta, mulher de Deus. Por quê? O filho dela estava morto, irmãos. A situação estava ali, ela deixou em cima, um menino morto em cima da cama ali do profeta. No momento de desespero, momento de luta, que ela não sei o que fazer, ela chama o marido, fala para o marido, orienta o marido, sobe na jumenta, fala para o servo, orienta o servo. Por quê? Porque, irmão, quando você tem uma palavra, a dor ela não te inibe. Quando você tem uma palavra, a dor ela até pode tocar o teu coração, mas o que te destina, o que te direciona é a presença gloriosa de Deus. É como reagir na hora da dor. Espera aí, eu tenho uma palavra, eu tenho um Deus, está no controle da minha vida, está doendo. Ninguém gosta de perder ninguém. Imagina dessa forma, tão rápido, como foi. Não é verdade? Mas nesse momento, eu não vou perder minha fé. Eu não vou acreditar na situação, eu vou olhar para a palavra, eu vou olhar para o Senhor, eu vou olhar para aquilo que Deus prometeu para a minha vida. Podem parar, podem tentar me impedir, me fazer parar também, mas eu vou nessa palavra até o final. Glória a Deus, dá um glória a Deus, aleluia. Partiu ela, olha a inteligência de uma mulher de Deus. De alguém que tem um sonho construído em Deus. Ela foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Interessante isso, né? Antes dela falar com o homem de Deus, o homem de Deus fala com ela. Corre ao seu encontro e diz: vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com o menino? O que ela respondeu? Vai tudo bem. Olha a fé dessa mulher, irmãos. Porque ela tinha algo em Deus. Quando você tem algo em Deus e com Deus, a tua fé, ela é grande. Ela é grande. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. De novo, ela prostra-se diante dele. Então chegou Geazi para arrancá-lo. Ou seja, aqui já entra algo muito mais profundo. Porque Geazi já não começa a compreender o fato. E o homem de Deus diz para ela assim: olha, deixa ela aqui, porque sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Interessante isso, né? Deixa ela chorar, ela precisa ter momento para chorar. Interessante isso, né? Ela chorou, irmãos, mas ela chorou no lugar certo. Adiantava chorar em cima da jumenta? Adiantava chorar com servos? Adiantava chorar com o marido? Ela foi chorar no lugar certo. A gente pode chorar? Pode, mas temos que chorar no lugar certo, chorar aos pés de Deus. A chorar no lugar certo. Não é pecado chorar, mas a gente tem que chorar na presença de Deus, chorar ali. Ela olha, nem Geazi entende, mas o homem de Deus fala: essa mulher está amargurada, alguma coisa aconteceu com ela. E olha que interessante, disse ela:
Pedi eu, meu senhor, algum filho? Não. Não me enganes, disse o profeta Geazi, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saudes. Se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele nem voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse, o menino não despertou. Irmãos, Deus quer dizer para alguém hoje à noite aqui, não desista, porque ainda Deus vai fazer uma obra. Deus está dizendo para alguém que crê e precisa dessa palavra, desse texto, não desista, porque Deus ainda vai fazer uma obra. Ele chega, põe o lombo diante do menino, coloca a palavra, Deus libera a palavra, mas não acontece nada. Mas espera aí, Geazi foi mandado pelo profeta, o plano de Deus era levantar o menino. Por que não levantou, pastor? Porque Deus tem os seus meios de trabalhar. E é isso que a gente tem que entender. Nem sempre a forma que Deus vai trabalhar é como nós queremos, mas é sempre como nós precisamos. Na prática é difícil entender isso? É lógico que é. Imagina uma mãe estando com um filho, naquela situação, com toda esperança, foi, voltou, correu, buscou, trouxe o Geazi e não acontece nada. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente pensa em parar mesmo. Mas espera aí, Deus não nos trouxe até aqui, por que parar? O Deus que nos trouxe até aqui é poderoso para nos levar aonde Ele quiser nos levar. Isso é poderoso, isso é tremendo. E olha que interessante, versículo 30. Porém disse a mãe do menino, tão certo, levantou e seguiu. Aqui um pouco para frente. 32, tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Interessante isso, né? O profeta chega, põe Geazi para fora, põe a mãe para fora, fica dentro do quarto com o menino. Isso é algo no mundo espiritual para a gente entender algo aqui tremendo. Porque aqui não seria só uma experiência para a mãe, para o menino, mas principalmente para o profeta, né? Havia uma palavra sobre ele, até o apóstolo comentou hoje de manhã que ele teria unção dobrada. Então algumas coisas teriam que prová-lo, né? Trazer para o próprio ministério de Eliseu um crescimento. Então ele fecha a porta, deixa-os de fora e ora ao Senhor. E subiu à cama e deitou sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele, os teus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Aleluia. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino, e este espirrou 7 vezes, não estava com Covid não, irmão, ele tinha ressuscitado. Você vê como que é as coisas, né? Espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Irmãos, essa é uma noite de os teus sonhos abrirem os olhos. Coisas na tua vida que estão mortas vão abrir os olhos hoje à noite, em nome de Jesus. O que começou a acontecer ali? O espírito de vida começa a invadir aquele ambiente. Ele olha, ele deita sobre o menino, ele profetiza, ele ora, algo começa a acontecer e o calor do espírito começa a matar o frio da morte. O calor do espírito, porque ele estava no espírito. Ele estava quente, ele estava na unção. Ele deita sobre o menino, aquele menino talvez já estava gelado. Não sei quantas horas demorou para acontecer, do momento do meio-dia que ele morreu até a hora do profeta chegar. Já tinha vindo Geazi, já tinha voltado, avisado, veio o profeta, não sei quanto tempo demorou. Mas uma coisa eu entendo, a partir do momento que os olhos começam a se abrir, a vida começa a voltar.
Deus começa a fazer. Porque os olhos começam a trazer luz, começa a trazer vida no entendimento. E olha que tremendo, ainda tem bênção aqui para nós, nesses últimos 2 versículos. Então, chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. E ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, ela vem mais uma vez para o profeta. Isso é poderoso. E disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Ela tomou o seu filho, porque a palavra profética tinha sido dada. Você vai abraçar um filho. O Deus que te deu a palavra não é um Deus que vai matar a palavra vai se cumprir ainda. Ainda que a figueira não floresça, nem a vide der o seu fruto, ou o produto da oliveira minta. Irmãos, talvez você possa estar vivendo uma fase na tua vida do ainda. Ainda não aconteceu, ainda não consegui, ainda. Mas o Deus que nós servimos é um Deus do ainda. Ainda que, todavia, eu me exulto no Deus da minha salvação. Ainda que, porque a palavra se cumpre. Você abraçará o teu filho, oh glória, aleluia. E sabe o que é interessante? Você não vai mais habitar no meio de um povo sem a esperança desse povo. A bênção de estar aqui será plena na tua vida. Você não vai só estar em Sunem, mas você vai viver as bênçãos de ser de Sunem. Que tremendo. Interessante que em todo tempo Eliseu chama ela de sunamita. Porque sunamita não era o nome dela, mas era a naturalidade dela, mas era uma naturalidade profética. Não fala, nem do nome cita, nem da situação. A mulher não tinha filho, o filho dela morreu, não. Chama ela sempre de sunamita. Por quê? Porque a palavra que estava sobre a cidade dela era profética. Quando ele chamava ela, ele estava dizendo, eu estou profetizando na tua vida. Você vai viver a totalidade de Deus na tua vida. Sunamita quer dizer, você vai ver o repouso de Deus na tua vida. Você pode estar angustiado, mas essa angústia vai passar. Você pode estar com luta, mas essa luta vai passar. Sunamita, eu declaro sobre a tua vida, meu irmão, você é um sunamita de Deus. Você é um homem próspero, uma mulher próspera de Deus. Sunamita. Muitas vezes Deus não vai te chamar pelo teu nome, mas Ele vai profetizar aquilo que vai acontecer na sua vida. Você é um sunamita nas mãos de Deus. Eu habito no meio do meu povo. Essa palavra para mim, irmãos, revela todo o coração daquela mulher. Ela é muito mais clara do que qualquer outra coisa. Quando ela fala isso, ela revela que ela tinha uma visão espiritual, mas lá no fundo, ela precisava de um recomeço. Isso é muito lindo. E o que me chama a atenção, antes da gente orar, é que a oferta daquela mulher foi o altar da ressurreição do filho dela. Parou para pensar já nisso? Talvez ela nem imaginava, né? Ela pensou, peraí, eu vou comprar uma cama. Vamos lá comprar uma cama para o profeta dormir. A gente vai colocá-la no quarto, o quarto ficou bonito, né? Vamos pôr uma cama ali, bonita, vamos honrar o homem de Deus. E ela nem imaginava, talvez, que ali seria o altar da ressurreição do filho dela. Para pensar nisso, irmão, que aquilo que pode estar saindo da tua mão hoje, aquilo que você pode ter no teu coração, pode ser uma semente de um grande milagre na sua vida. Você não tem ideia do que você pode viver e ser nas mãos de Deus. Talvez aquele pensamento que alguns falariam, esse negócio é doido. Mas tem coisas que não são doidas, tem coisas que são proféticas. Construir um quarto. Algumas versões vai dizer junto ao muro. Mas espera aí, a casa já estava pronta, ainda nós vamos construir um quarto, tem que bater laje, organizar um quarto acima. Mas vamos construir um quarto, obra de pedreiro, tá bom, vamos lá, vamos comprar um quarto, vamos fazer. Agora tá bom, agora vamos lá para os utensílios. Vamos pôr uma cama, vamos pôr uma cadeira, vamos pôr uma mesa, vamos pôr um candeeiro.
Ali ela construiu um ambiente de glória de Deus. A mentalidade dela, como a nossa, que olha para agora, é para o homem de Deus vir, e quando ele passar, né, ele vai dormir, vai descansar, vai se alimentar, vai passar um tempo ali. Daqui ele vai para fazer o que Deus mandou ele fazer. Mas ali naquele quarto foi o lugar onde ela deixou o corpo do filho dela. Foi o lugar onde ela fechou a porta. E foi atrás de um milagre. Foi um lugar onde o moço do profeta volta, abre a porta, entra, libera uma palavra sobre ele, não acontece nada. Mas quando o profeta vem, o que o profeta faz? O profeta fecha a porta. Ela fechou a porta no desespero. Ele fechou a porta na fé. Você percebe que ela deixa o corpo do menino com a porta fechada? E quando o profeta chega, ele pede para ela ficar de lá de fora com Geazi, e ele fecha a porta dentro do quarto. Ali dentro daquele quarto tinha uma manifestação de poder de Deus ali. E aquela cama. Eu estava anotando hoje à tarde sobre a cama. E eu quero orar por você nesse sentido. Porque aquilo que Deus vai colocar na tua mão é algo tão poderoso, que o Espírito Santo manda dizer para você hoje à noite: não despreze os pequenos começos. Existem momentos que a gente nem imagina, mas nós estamos construindo coisas grandes para Deus. Há uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, entra em contato conosco, pedindo para falar comigo no WhatsApp, um pastor Alfredo, lá de Moçambique, do interior do Moçambique, dizendo que procurou no Facebook, encontrou a igreja e começou a seguir a igreja. E começou a assistir os cultos, e começou a pegar aquilo que ele está aprendendo aqui e aplicando lá. E algo muito poderoso aconteceu há 11 anos atrás. Eu estive lá na África. E saí de lá no avião falando assim: um dia eu vou voltar aqui. Um dia eu vou voltar aqui, porque eu tenho certeza que a obra que Deus me deu aqui não acabou aqui. Passou-se 11 anos, começa uma pandemia. Por causa da internet, os cultos vão para o online. Um pastor ali procurando, acha a Igreja Luz do Senhor, começa a assistir os nossos cultos aqui de domingo, começa a se conectar, começa a mandar mensagens, pedir informações sobre a igreja, procurando site, procurando rede social, querendo saber. Deus fala para ele: você tem que estar aliançado com esse ministério, ministério grande, acho que ele tem mais de 30, 40 igrejas, ministério com crianças lotado. Eu mando uma hora, eu passo num domingo um vídeo para vocês assistirem, o quanto tremendo Deus tem feito. Marquei com ele, vou fazer uma videochamada. Fiz uma videochamada com ele, primeira vez, expliquei o que era a igreja, expliquei a visão da igreja, passei a igreja. Depois de um tempo ele fala: eu quero estar debaixo da cobertura espiritual. Eu quero estar em aliança com vocês. Eu estou precisando disso. É isso que eu preciso para o meu ministério. Fizemos outra videoconferência, ele pega o que vocês louvam, que a gente vai passando, a igreja vai acontecendo. Aí eu falei para ele na última videoconferência: eu vou te mandar umas apostilas, cria uma sala de discipulado, cria um seminário, a gente não pode estar aí, mas estuda o seminário e começa a aplicar. Ele começou a fazer um seminário lá, pegar nossas apostilas e aplicar um seminário lá. E eu orando a Deus, falei: Senhor, o que o Senhor tem com isso? Ele falou assim: eu estou fazendo cumprir a palavra. Você está voltando para a África. Você não falou que gostaria de voltar, e eu não liberei uma palavra que você ia voltar. Agora você não está voltando como você quer, mas da forma que eu quero. É um pastor com mais de 40 igrejas que está entrando debaixo da nossa cobertura, em aliança, caminhando conosco. Porque a situação pode mudar, mas a palavra profética, ela fica no mundo espiritual. Talvez, irmãos, aquela ida para mim lá na África, aquele mês que eu passei lá, foi uma cama que eu comprei. Agora, a cama está sendo o lugar do milagre.
Agora, ou a palavra que Deus liberou lá no início, há 11 anos atrás, Deus está fazendo cumprir agora. Isso que eu quero deixar no teu espírito hoje à noite. Não despreze o que Deus pode fazer através da tua vida. Você pode não imaginar, mas o que Deus está construindo é algo poderoso, é algo profético, é algo grande, é algo maravilhoso. Você muitas vezes está na casa, está aqui comendo toda semana, mas aquele pastor, Deus pela onda da internet move as coisas, e o cara procurando na lupinha lá, igreja, encontra a gente no Facebook, e começa a conectar conosco e assistir os nossos cultos, pegar os conteúdos e assistir, e Deus começa a gerar algo poderoso na vida daquele homem. E interessante que quando eu comecei a falar com ele, né, e a gente conversando, eu pastoreando ele ali, batendo um papo com ele, e na primeira vez eu falei, me conta um pouco de sua vida. É interessante como Deus une destinos. A história de vida dele é muito semelhante à minha história de vida. Eu falei, e aí, como que é? Me conta um pouco sua casa, tal. Me mostrou a esposa, tem um filho, igual eu. Porque, irmãos, não é a gente que faz, mas Deus vai construindo alianças proféticas. E Deus falou que ia fazer isso por redor do mundo. E é o que Ele está fazendo. Eu perguntei para ele, como eu faço um dia para a gente se encontrar, sei lá. Ele falou que daqui para Moçambique, para onde ele chega lá, são quase 15 horas. Depois são mais 8 horas de carro, até a cidade onde ele está. Hoje mesmo mandei um zap para ele. Ele tem acompanhado os cultos e meditado nas apostilas. Para dizer para você esse testemunho, para a honra e glória do nome do Senhor. Porque talvez hoje você pode nem estar imaginando, mas você pode estar entregando no altar de Deus uma cama que pode ser um milagre de um sonho que você tem no teu coração. Aleluia! A sunamita sempre estava no lugar certo, que foi aos pés do Senhor, diante da voz profética. E nós colocamos a nossa oferta no lugar certo, diante do Senhor. E nossa vida representa uma oferta. Porque Jesus foi enviado como uma oferta de Deus para nos salvar. Então oferta para nós é muito além do que se traz no envelope, a razão da nossa vida. Nós somos frutos de uma oferta, damos oferta e somos uma oferta agradável a Deus. A Bíblia diz que o nosso culto racional é esta oferta. Por que racional? Porque é um culto inteligente, é um culto que passa pela razão, que passa pela decisão do ser. Não é um culto inconsciente, é um culto consciente. É tão gostoso você dar a oferta que você sentiu de dar, você estar no lugar que você gosta de estar, não porque alguém te obrigou, ou nem porque alguém colocou na tua cabeça alguma coisa, ou inconscientemente, sabe? A oferta não é endoscopia, que depois você sai de lá, vai para onde te levarem. A oferta ela é consciente, a oferta é de Deus, a oferta é com os olhos abertos, é vida. Tanto que quando os olhos se abriram do menino, depois que o profeta foi e entregou o menino na mão da mãe. Por quê? Porque a vida tinha que estar plena. E é muito legal a gente viver uma vida plena em Jesus. E abundante como Ele prometeu em João capítulo 10. Isso não pode ficar só conosco. Por isso que toda ovelha gera ovelha. Todo crente é um evangelista, pregador das boas novas. Ajuda, leva, abençoa, convida. Traz pessoas para a igreja, ajuda, discipula, batiza, faz tantas coisas. Esse é o nosso dever de cristão. Nós temos que nos envolver com as tarefas de Deus. Foi o que essa mulher fez. Ela poderia pensar assim, não, quando Deus me der um filho, eu vou fazer alguma coisa para ele. Ela não pensou isso. Ela fez o contrário. Eu sei que Deus pode me dar um filho, Ele sabe que eu quero ter um filho. Ele sabe a condição do meu marido, mas eu vou dar algo para ele porque eu sei o que representa uma oferta, o que representa um mover profético. A gente não pode dar porque a gente vai receber, a gente tem que dar por amor, né? E assim, a sua oferta, a minha oferta, ela é de coração. Deus recebe, Deus abençoa e multiplica o que está na tua mão. Deus deu para aquela mulher muito mais do que uma casa expandida. Deus deu para ela uma casa profética. Imagina que honra, toda vez que o profeta passava ali dormia, ali comia, ali convivia, a casa dela virou um ambiente. E com certeza depois do milagre, ela não desfez o quarto. Com certeza ali,
Eliseu viveu mais dias da sua vida, do seu ministério. E aquele menino, que foi um milagre, viveu com o fruto da palavra profética, porque o profeta vivia ali, e o mesmo convívio que tinha com os pais do menino, agora tinha com o menino. Olha que mulher inteligente. Ela criou uma casa expandida. A casa continuava sendo de propriedade dela, mas ela criou na casa dela um ambiente profético, onde o menino ia poder correr, brincar, cheio de vida, né? Era um menino cheio de vida. Ele ia poder estar ali, não apenas mais com seu pai, porque seu pai talvez saía muito, era um segador, e mais com sua mãe, e com o profeta, e com Geazi, que passavam periodicamente ali. Isso é muito lindo, né? O convívio da família com algo profético. Nós como pais, nós como família, temos que construir isso dentro da nossa casa. Nós temos que conduzir a nossa casa para ambientes espirituais, irmãos. Pensa nisso. Nós temos que construir um ambiente espiritual ao redor da nossa casa. Eu estava meditando hoje à tarde, não vamos prolongar por causa do tempo, nessa questão da localidade da casa. A versão bíblica vai dizer que foi acima, né? E uma das versões vai dizer junto ao muro. Ou seja, foi algo bem próximo ali, da onde ela também tinha a casa dela. Não foi algo afastado, não foi bem rente, talvez como se o quarto do profeta fosse uma extensão daquela casa. Talvez a cozinha era compartilhada, porque não diz que tinha cozinha. Eu estava pensando nisso, pensando em construção, como uma mulher, no tempo de tantos anos atrás, teve uma inteligência tão brilhante de criar um ambiente tão legal para se conviver em família. E ela talvez poderia, como mulher, ter pensado assim: minha privacidade vai embora, né? Que vai ter 2 homens dormindo aqui de vez em quando, tal. Ela não pensou nisso. Ela pensou assim: agora minha família vai ter um outro tipo de cultura. Agora minha casa vai ter um outro tipo de costume. Agora minha família ela vai ter um outro desdobramento. Ao invés de nós falarmos mais das nossas coisas, aqui nós vamos falar muito das coisas de Deus, porque o profeta vai estar vindo de um lugar, vai estar indo para outro lugar, e aqui vai se tornar um lugar tremendo de milagre. E com certeza, a partir desse milagre que se tornou notório, aquela casa virou um ponto. Todo mundo que passava por Sunem olhava para aquela casa, não só pela riqueza da casa, que com certeza devia ser uma bela casa, mas sobretudo pela presença de Deus que estava dentro daquela casa. Porque ali era uma casa só rica, de um casal. Agora se torna uma casa rica de um casal, que um profeta começa a estar ali. Por causa de uma mulher, um povo foi abençoado. Irmãos, esse texto é muito profundo que a gente aprendeu hoje. Eu quero deixar essa palavra no teu coração. Faça da tua casa um lugar profético, um ambiente de festa, um ambiente de bênção, um ambiente de glória. Que a presença de Deus esteja sobre o teu lar e você faça da tua casa um lugar tremendo. Que não falte na tua casa nunca uma cadeira, nunca uma mesa, nunca uma cama e nunca um candeeiro, sobretudo que é a glória de Deus. O Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe, bom estar com você.